Estudos no Sermão do Monte, capítulo 14. O sal da terra. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, verso 13. Chegamos agora a uma nova sessão do Sermão do Monte. Nos versículos 3 a 12, Nosso Senhor vinha delineando o caráter do crente, mas aqui, no versículo 13, ele vai adiante e começa a aplicar as descrições que apresentara. Tendo considerado o que o crente é, passamos agora a considerar de que maneira o crente deveria manifestar a sua nova natureza. Ou, se você assim o preferir, tendo tomado conhecimento do que somos, agora devemos começar a considerar aquilo que devemos ser. O crente não é uma pessoa que vive isolada. Ele está no mundo, embora não pertença ao mundo, e ele mantém certa relação para com o mundo. Nas Escrituras sempre podemos observar esses dois fatores correndo paralelos um ao outro. Ao crente é recomendado que ele precisa ter uma mente e uma perspectiva diferente das dos homens deste mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deve retirar-se da vida ativa deste mundo. Esse tem sido o mais notável erro do monasticismo, o qual ensinava e ensina que viver a vida cristã significa, necessariamente, separar-se o indivíduo da sociedade e passar a viver contemplativamente. Ora, esse é um conceito negado por toda parte nas Escrituras, e em lugar algum mais peremptoriamente do que no versículo que estamos estudando, onde Nosso Senhor extrai as implicações daquilo que ele já havia declarado. Pode-se notar que, no segundo capítulo de sua primeira epístola, Pedro faz exatamente a mesma coisa. Diz ele: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Neste ponto, encontramos precisamente essa ideia. Somos humildes de espírito, somos misericordiosos, mansos, temos fome e sede de justiça, a fim de que, em certo sentido, possamos ser o sal da terra. Portanto, temos passado da contemplação do caráter do crente para a consideração da função e do propósito do crente no mundo, dentro da mente e do propósito de Deus. Em outras palavras, nos versículos que seguem imediatamente, somos muito claramente informados a respeito da relação entre o crente e o mundo em geral. Quanto a certos aspectos, podemos dizer que essa questão da função do crente no mundo atual é uma das mais urgentes questões com que se defrontam a igreja e o crente individual nesta nossa época. Como é evidente, trata-se de tema extremamente vasto, que de muitas maneiras é difícil de ser apreendido e solucionado. Não obstante, as Escrituras abordam esse tema com plena clareza. No versículo que ora consideramos, encontramos uma bem característica exposição do ensinamento bíblico no que concerne a esse problema. E afirmo que se trata de um ensino importante em face da situação mundial vigente. Conforme podemos averiguar em nossas considerações sobre os versículos 10 e 11 deste capítulo de Mateus, é perfeitamente possível que esse venha a tornar-se o mais urgente problema para nós todos. Vimos que há enormes possibilidades de termos de enfrentar perseguição, portanto, na medida em que se for agravando o pecado no mundo, mais provavelmente, a igreja poderá vir a sofrer perseguição. De fato, conforme estamos informados, muitos crentes no mundo de hoje já estão passando por tão amarga experiência. Sem importar quais sejam, exatamente, as nossas condições do momento, é conveniente que meditemos atentamente sobre a questão,
a fim de podermos orar com inteligência em favor de nossos irmãos afligidos e também a fim de ajudá-los por meio de conselhos e instruções apropriados. Inteiramente à parte da perseguição, na verdade, essa questão da função do crente no mundo é da maior urgência, porque até mesmo em nosso país, e agora mesmo, ela tem sido levantada. Qual deve ser, portanto, a relação entre o povo crente, por um lado, e a sociedade e o mundo, por outro lado? Estamos no mundo e não podemos evitar essa realidade, mas a questão vital é esta. Que nos compete fazer a respeito disso? Que nos convém fazer nessa conjuntura como crentes que somos? Certamente que esse é um assunto de interesse vital, o qual merece a nossa atenta consideração. Neste versículo encontramos a resposta para essa indagação. Em primeiro lugar, pois, consideremos o que o nosso texto diz a respeito do mundo e depois poderemos considerar o que o texto ensina no tocante ao crente e ao mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, essas palavras não encerram apenas uma descrição do crente, mas também, implicitamente, elas envolvem uma descrição do mundo em que o crente está. E o mundo, nesse caso, mais do que nunca, precisa ser entendido como a humanidade em geral, a humanidade que ainda não foi regenerada em Cristo. Qual, pois, é a atitude da Bíblia em relação ao mundo? Na verdade, não podemos tolerar incerteza no tocante ao ensino bíblico a esse respeito. Temos chegado aqui àquele que, sob muitos aspectos, é o problema crucial de nosso século XX, sem dúvida, um dos mais interessantes períodos que o mundo jamais conheceu. Não hesitem em afirmar que nunca houve séculos que tanto se assemelhe ao retrato que a Bíblia faz do mundo como o nosso. É um século trágico. E trágico especialmente porque a sua própria maneira de viver tem desmentido e demolido por terra a sua própria filosofia favorita. Como você sabe, nunca houve um período durante o qual se esperasse alguma coisa com maior expectação. É deveras patética a leitura dos prognósticos dos pensadores, assim intitulado dos filósofos, dos poetas e dos líderes políticos que viveram perto dos fins do século passado. Quanta tristeza é a nossa ao notarmos o otimismo facial e confiante que eles manifestaram ao notarmos quantas excelências eles esperavam do século XX, a era áurea vindoura, segundo eles pensavam. Tudo quanto prognosticavam estava alicerçado sobre a teoria da evolução, não somente no sentido biológico, mas em sentido mais verdadeiro ainda no campo filosófico. A ideia predominante era que a vida inteira estava inexoravelmente progredindo, desenvolvendo-se e aprimorando-se. Era isso que eles nos diziam, no sentido puramente biológico. O homem teria evoluído a partir do animal e atingira um certo estágio de desenvolvimento. Não obstante, tal avanço era mais ressaltado nos campos da mente, do pensamento e da perspectiva inteira da humanidade. As guerras seriam abolidas, as enfermidades seriam erradicadas, o sofrimento não seria apenas aliviado, mas finalmente haveria de desaparecer. O século XX seria um século em tudo admirável. A maioria dos problemas humanos, segundo esperavam eles, seria solucionada, pois finalmente o homem realmente aprendera a pensar. As massas populacionais, através de uma correta educação, não mais se entregariam ao alcoolismo, à imoralidade e aos vícios. E então, quando todas as nações estivessem educadas dessa maneira, tornando-se capazes de refletir e de sentar-se em torno da mesa de conferências, ao invés de se engalfinharem em luta armada, em pouco tempo o mundo inteiro haveria de ser transformado em um paraíso. Isso não era caricaturar a situação, e muitos acreditavam firmemente em tal possibilidade. Mediante atos parlamentares e através de conferências internacionais, todos os grandes problemas do mundo encontrariam solução, porquanto agora, finalmente, o homem havia começado a usar a sua mentalidade. Em nossos próprios dias, entretanto, não são muitas as pessoas que continuam crendo nessa utopia. Ocasionalmente ainda se acham vestígios desse conceito em alguns círculos, mas é indubitável que tal opinião nem mesmo precisa ser contestada nos dias em que vivemos. Lembro-me de que, quando comecei a pregar, muitos anos atrás,
Ao começar a asseverar o contrário dessa opinião que se popularizara, por muitas vezes fui reputado um estranho fenômeno, um pessimista, alguém que acreditava em uma teologia ultrapassada. Naquele tempo, prevalecia por toda parte o otimismo liberal, apesar do abalo da Primeira Guerra Mundial. Contudo, as coisas agora mudaram. A falácia de todas aquelas ideias já foi reconhecida por todos os pensadores sérios, e livros após livro é publicado com o intuito de derrubar por terra toda aquela confiante ideia de um inevitável progresso humano. Ora, a Bíblia sempre ensinou o que aqui expomos, conforme foi expresso tão perfeitamente por nosso Senhor, quando ele disse: Vós sois o sal da terra. O que isso nos leva a compreender? Essas palavras claramente subentendem a podridão deste mundo, subentendem a tendência à poluição e à imundícia mais ofensiva. Isso é o que a Bíblia tem a dizer sobre este mundo. O mundo é decaído, é pecaminoso e é mau. Inclina-se para a maldade e para o conflito armado. Assemelha-se à carne que tende por putrefazer-se e ficar poluída de germes. Parece-me com algo que só pode ser mantido puro através de preservativos ou antissépticos. Em resultado do pecado e da queda do homem, a vida, no mundo em geral, tende por piorar até ficar pútrida. De conformidade com as Escrituras, essa é a única perspectiva sã e correta pela qual se pode contemplar a humanidade. Longe do mundo e da vida humana tenderem por aprimorar-se, acontece exatamente o contrário. Este mundo, entregue a si mesmo, é algo que só tende por supurar. Existem esses micróbios da maldade, esses germes, esses agentes infecciosos e esses bacilos no próprio corpo da humanidade e, ao menos que sejam neutralizados, causarão enfermidades graves. Esse é um ponto obviamente primário e fundamental. A nossa perspectiva em relação ao futuro deve ser determinada por esse fato. E se você conservá-lo em mente, então perceberá com grande clareza o que vem acontecendo em nosso próprio século. Portanto, em determinado sentido, nenhum crente deveria ficar atônito diante de todos esses acontecimentos. Se essa colocação da Bíblia está com a razão, então o que seria surpreendente seria que o mundo viesse a tornar-se tão bom como alguns preconizam, pois dentro de sua própria vida e natureza, o mundo manifesta essa tendência para a putrefação. As Escrituras estão repletas de intermináveis ilustrações a esse respeito. Vemos que isso ocorre desde o primeiro livro da Bíblia. Embora Deus tenha criado o mundo perfeito devido à entrada do pecado, começou a manifestar-se de imediato esse elemento de malignidade, de poluição. Leia-se Gênesis 6, e ali se ouvirá Deus dizendo: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Gênesis 6, verso 3. A poluição ficou tão densa que Deus teve de mandar o dilúvio. Após essa ocorrência, houve um novo começo. Mas esse mesmo princípio maligno continuou operando, e assim chegou a época de Sodoma e Gomorra, com sua pecaminosidade quase inconcebível. Essa é a narrativa que as Escrituras constantemente nos apresentam. Essa persistente tendência para a putrefação insiste em manifestar-se. Ora, como é evidente, isso deveria controlar toda a nossa maneira de pensar, bem como todas as nossas propostas concernentes à vida neste mundo, e até mesmo em relação ao futuro. A pergunta que se manifesta tão teimosa nas mentes de um imenso número de pessoas nesses nossos dias é a seguinte: o que o futuro reserva para nós? E, como é patente, se não começarmos a manter essa doutrina bíblica bem no centro de nossa maneira de pensar, todas as nossas predições forçosamente serão falsas. O mundo é mau, pecaminoso e maligno. E qualquer otimismo com relação ao mundo não somente é uma atitude totalmente antibíblica, como também é contestada pela própria história do mundo. Examinemos, sem embargo, o segundo aspecto dessa declaração de Jesus, aspecto esse ainda mais importante do que o primeiro. O que isso tem a dizer sobre o crente que vive no mundo, nesse mundo que estamos considerando? Cristo disse que o crente é semelhante ao sal, vós e somente vós, pois essa é a ênfase do texto: sois o sal da terra. Que pretende dizer-nos tal afirmativa?
A primeira coisa é precisamente aquilo de que temos sido relembrados ao considerarmos as bem-aventuranças. Precisamos ser diferentes dos homens deste mundo. Não temos necessidade alguma de repisar sobre esse ponto. É algo perfeitamente óbvio para nós. O sal é essencialmente diferente do material ao qual é aplicado e, em certo sentido, exerce todas as suas virtudes exatamente por causa dessa diferença. É conforme nosso Senhor exprimiu aqui. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A própria característica fundamental do sal proclama uma grande diferença porque, mesmo em pequenas quantidades em relação à matéria a ser salgada, o sal exerce uma imensa diferença. A menos que compreendamos isso perfeitamente, nem teremos começado a pensar corretamente a respeito da nossa vida cristã. O crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. Ele é tão diferente delas como o sal difere do material ao qual é aplicado. É tão diferente delas como o sal é diferente do ferimento sobre o qual é passado. Essa diferença externa, apesar de óbvia, precisa ser enfatizada e ressaltada. Todavia, ao crente, cabe não somente ser diferente, cumpre-lhe gloriar-se nessa diferença. O crente deve ser tão diferente dos seus semelhantes incrédulos, como nosso Senhor Jesus Cristo era claramente diferente das pessoas do mundo no qual vivia. O crente é uma espécie separada, inigualável, destacada de indivíduo. Nele deve existir alguma coisa que o distinga de todas as outras pessoas, alguma coisa que possa ser patente e inequivocamente reconhecida. Que cada um de nós, por conseguinte, examine-se a si mesmo quanto a essa questão. Entretanto, passemos a considerar mais claramente a função desempenhada pelo crente. É nesse particular que a questão em foco envolve certa dose de dificuldade, tornando-se motivo de controvérsias. A mim parece que a primeira coisa que nosso Senhor enfatizou foi que uma das funções primordiais do crente em relação à sociedade geral é uma função puramente negativa. Ora, qual é a função específica do sal? Existem aqueles que responderiam dizendo que essa função consiste em emprestar rigidez à matéria a ser salgada, ou seja, o sal teria uma função transmissora de vida, de saúde e preservação. Para mim, todavia, isso parece refletir um sério mal-entendido a respeito da utilização do sal. A função do sal não consiste meramente em transmitir rigidez, pelo contrário, consiste em impedir a putrefação. A principal função do sal é a de preservar, agindo como um antisséptico. Tomemos, para exemplificar, um pedaço de carne. À sua superfície existem determinados germes, como talvez na massa mesma de sua substância, derivados do próprio animal ou adquiridos na atmosfera. E isso ameaça aquele pedaço de carne com a decomposição. Ora, a função do sal consiste em preservar aquele pedaço de carne, impedindo a atuação daqueles agentes no apodrecimento da carne. A função mais destacada do sal, por conseguinte, é uma função negativa e não positiva. Como é patente, temos aqui um postulado eminentemente fundamental. Todavia, essa não é a única função do crente neste mundo, porquanto, conforme verificaremos mais adiante, também cumpre a nós ser luz do mundo. Não obstante, em primeira instância, esse é o nosso efeito sobre o mundo na qualidade de crentes. Tenho indagado a mim mesmo por quantas vezes temos concebido nosso papel no mundo como agentes que estão aqui, a fim de impedir esse processo particular de putrefação e decadência. Uma outra função do sal, e esta subsidiária, é prover sabor, impedindo que o alimento fique insosso. Não há que duvidar que essa é também uma das funções do sal. Se é função certa ou não, não me compete argumentar aqui, e é deveras interessante examinarmos a questão. De acordo com essa afirmação, portanto, a vida neste mundo torna-se-ia insípida, sem o cristianismo bíblico. Porventura o mundo atual não nos mostra exatamente isso? Consideremos a mania atrás dos prazeres. É evidente que as pessoas estão sentindo que esta vida é embotada e enfadonha, razão pela qual buscam
sofregamente esta ou aquela outra forma de diversão. Sem embargo, o crente não precisa desses entretenimentos, porque ele já dispõe do sabor da vida, a sua fé cristã. Se o cristianismo fosse retirado desta vida e deste mundo, quão insípida tornar-se-ia esta existência terrena, especialmente quando os homens chegam à idade avançada ou no leito de enfermidade mortal. A vida perderia toda a graça, e é por isso que tantas pessoas têm de drogar-se das mais diversas maneiras, porque estão à cata de algum sabor da vida. Isso posto, primariamente e acima de tudo, o crente deveria funcionar nessa categoria. Porém, como é que um crente pode fazer isso? É aqui que nos deparamos com a grande resposta para essa indagação. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar o ponto de acordo com aquilo que considero seu ensino positivo do Novo Testamento. Então passaremos a considerar determinadas críticas. Penso que é aqui que encontramos a distinção vital entre a igreja como tal e o crente individual. Existem aqueles que dizem que o crente deveria agir como o sal da terra por intermédio dos pronunciamentos da igreja, no que concerne a situação geral do mundo, no que concerne a política, no que concerne as questões econômicas e internacionais, além de outras coisas desse tipo. Não há que duvidar que em muitas igrejas, se não mesmo na maioria delas, é dessa maneira que o presente texto seria interpretado. As pessoas fazem denúncias contra o comunismo e opinam sobre a guerra, sobre a situação internacional e sobre outros problemas dessa mesma natureza. Afirmam elas que o crente opera como o sal da terra, dessa maneira geral, quando tece comentário a respeito das condições do mundo. Ora, conforme entendo as coisas, esse é um seríssimo mal-entendido no que toca ao ensino escriturístico. Desafio mesmo que qualquer pessoa prove que tal ensino existe no Novo Testamento. Mas aquelas pessoas voltam à carga dizendo: mas é que esse ensino se depreende dos profetas do Antigo Testamento. Sim, mas a réplica a isso é que, no Antigo Testamento, a igreja era a nação de Israel, e não havia então qualquer diferenciação entre a igreja e o Estado. Por conseguinte, os profetas tiveram de dirigir-se à nação inteira, falando nesses termos acerca de todos os aspectos da vida diária, ao passo que a igreja do Novo Testamento não pode ser identificada com qualquer nação ou agrupamento de nações. E o resultado disso é que jamais se vê o apóstolo Paulo ou qualquer outro dos apóstolos comentando sobre o governo do Império Romano. Eles nunca são vistos a enviar resoluções à corte imperial, a fim de que isto ou aquilo fosse providenciado. Não, isso jamais pode ser detectado nas atividades da igreja segundo os modos neotestamentários. Assim sendo, estou sugerindo que o crente deve atuar como o sal da terra em um sentido muito mais individual. Ele age dessa forma através de sua vida como indivíduo e através do seu caráter, simplesmente por ser o homem que ele é, em cada esfera na qual, porventura, se encontre. Por exemplo, um grupo de pessoas pode estar conversando de alguma maneira menos digna. Subitamente, um crente aproxima-se do grupo e imediatamente a presença dele surte um determinado efeito. O crente não profere nenhuma palavra sequer, mas prontamente as pessoas modificam a sua linguagem. Destarte, ele já estará agindo como sal. Já estará controlando as tendências humanas para a putrefação e para a poluição. Basta-lhe ser um crente, portanto, através de sua vida, de seu caráter e de seu comportamento em geral, já estará controlando aquele mal que se manifestava entre aquelas pessoas. Assim atua o crente, em cada esfera da existência e em cada situação da vida. Ora, o crente pode fazer isso não somente em particular, em seu próprio lar, em sua oficina ou escritório, ou onde quer que esteja no momento, mas também na qualidade de cidadão do país onde vive. É aí que essa distinção se reveste de particular importância, pois todos tendemos por passar de um erro extremo para outro em algumas dessas questões. Existem aqueles que dizem: sim, você está com razão. Não faz parte das atribuições da igreja, como igreja, ficar intervindo nas questões políticas, econômicas e sociais deste mundo. O que quero dizer é que o crente jamais deveria ter algo a ver com esses particulares.
o crente não deveria manifestar-se quanto às suas preferências políticas. Nada deveria ter a ver com o controle dos problemas da sociedade. Entretanto, para mim, isso também não passa de uma falácia, pois o crente, na qualidade de indivíduo, como cidadão de algum estado, precisa interessar-se por essas coisas. Pensemos em determinados grandes homens como o Conde de Shaftesbury, além de outros, os quais, na qualidade de crentes e de cidadãos em particular, muitos trabalharam em conexão com os Factory Acts, leis trabalhistas, na Inglaterra. Pensemos igualmente em William Wilberforce e tudo quanto ele realizou no terreno da abolição da escravatura. Na qualidade de cidadãos de um país qualquer, faz parte de nossos deveres agirmos como cidadãos e assim atuarmos como o sal atua, posto que, indiretamente, quanto a muitos aspectos desta vida. Porém, isso é algo muito diferente da própria igreja imiscuir-se nessas atividades. Alguém poderia perguntar: por que você estabelece tais distinções? Seja-me permitido dar resposta a essa indagação. A tarefa primária da igreja consiste em evangelizar e pregar o evangelho. Consideremos a questão pelo seguinte prisma. Se a igreja cristã de nossos dias desperdiça quase todo o seu tempo denunciando o comunismo, parece-me que o principal resultado disso é que os comunistas não se inclinarão por dar ouvidos à pregação do evangelho. Se a igreja fica sempre a denunciar algum segmento particular da sociedade, ela estará fechando as portas da evangelização àquele segmento. Todavia, se adotarmos o ponto de vista do Novo Testamento sobre essas questões, teremos de acreditar que os comunistas também têm uma alma que precisa ser salva, exatamente como a alma de quaisquer outros indivíduos. Por ser um pregador do evangelho e representante da igreja, o meu dever é evangelizar a todas as variedades de classes de homens e mulheres. Contudo, no instante mesmo em que a igreja começa a intervir nas lides políticas, sociais e econômicas, ela já começou a atrapalhar-se, a entravar-se quanto à tarefa evangelizadora da qual foi incumbida por Deus. A partir desse momento, ela não mais poderá dizer que não conheço alguém segundo a carne, e assim sendo, estará pecando. Permita-se ao crente individual desempenhar seu papel de cidadão e que pertença a qualquer partido político que for de sua preferência. Isso é algo que só ao indivíduo cabe decidir. Todavia, como igreja que é, a igreja não pode intrometer-se e nem preocupar-se com tais questões. Nossa tarefa consiste em pregarmos o evangelho, apresentando a mensagem de salvação a todos os homens. Graças a Deus, os comunistas são passíveis de conversão e de salvação. A igreja compete preocupar-se com o pecado em todas suas manifestações, e o pecado pode ser tão abominável em um capitalista quanto o é em um comunista. Pode ser tão abominável em um rico quanto o é em um pobretão, e pode manifestar-se em todas as classes, em todos os tipos e em todos os agrupamentos humanos. Uma outra maneira através da qual opera esse princípio pode ser vista no fato que, após cada grande despertamento e reforma que tem havido no seio da igreja, a sociedade inteira tem podido colher os benefícios daí advindos. Basta que se leiam as narrativas de todos os grandes reavivamentos, e isso pode ser constatado. Por exemplo, no reavivamento que teve lugar sob a liderança de Richard Baxter, em Kidderminster, não somente foram reavivados os próprios membros das igrejas, mas também inúmeras pessoas que viviam no mundo converteram-se e passaram a engrossar as fileiras da igreja. Outro sim, a vida inteira daquela cidade foi afetada, e assim o mal, o pecado e os vícios puderam ser postos sob controle. Isso aconteceu não porque a igreja estivesse denunciando essas coisas, não porque a igreja tivesse persuadido os homens no governo a tomarem decisões parlamentares, mas antes, devido à pura influência exercida por crentes individuais. As coisas sempre ocorreram dessa forma. Assim sucedeu igualmente nos séculos XVII e XVIII, bem como no princípio deste nosso século, no reavivamento que houve nos anos de 1904 e 1905. Os crentes, pelo simples fato de serem crentes, influenciam a sociedade de maneira quase automática. Pode-se colher prova deste fato tanto nas Escrituras quanto na história da igreja.
No Antigo Testamento, após cada reforma e reavivamento, houve esse benefício geral estendido à sociedade. Consideremos igualmente a reforma protestante, e ali descobriremos de imediato que todos os aspectos da vida diária foram por ela afetados. A mesma coisa se deu no caso da reforma liderada pelos puritanos da Inglaterra. Não me refiro a atos parlamentares que porventura os puritanos tivessem realizado, e sim a sua maneira geral de viver como crentes que eram. Os mais competentes historiadores pronunciam-se uníssonos e dizem que, sem a menor sombra de dúvida, o que impediu a Inglaterra de atravessar um período de revoluções como aquele experimentado pela França no fim do século XVIII não foi outra coisa senão o reavivamento evangélico. E isso não resultou de qualquer coisa que tivesse sido feita diretamente, mas porque uma multidão de pessoas tornaram-se crentes, começaram a viver vidas melhores e foram dotadas dessa visão superior das coisas. E assim foi afetada toda a situação política, e os grandes atos parlamentares aprovados no século passado foi devido quase exclusivamente ao fato que havia tão elevado número de crentes individuais na Inglaterra. Finalmente, o atual estado da sociedade e do mundo não é uma perfeita comprovação deste princípio? Penso que podemos dizer, sem medo de errar, que durante os últimos 50 anos a Igreja Cristã tem dedicado maior atenção direta às questões políticas e sociais do que em todos os 100 anos anteriores. Tem havido toda aquela conversa a respeito das aplicações sociais do cristianismo. Têm sido feitos pronunciamentos e têm sido tomadas resoluções com sugestões aos governos de vários países por parte de Assembleias Gerais de diversas denominações. Todos nós temos mostrado tão tremendamente interessados pela aplicação prática. Porém, qual tem sido o resultado disso tudo? Ninguém pode duvidar daquilo que aqui dizemos. O resultado disso tudo tem sido que estamos vivendo em uma sociedade muito mais imoral do que há 50 anos, pois atualmente os vícios, a iniquidade e a transgressão das leis são excessivos. Porventura não ficou claro até hoje que ninguém pode obter os resultados almejados, exceto em consonância com as normas bíblicas? Embora tentemos produzir esses resultados atuando diretamente na aplicação desses princípios, acabamos descobrindo que sempre que não podemos realizar o feito. A principal dificuldade é que há um número por demais reduzido de pessoas verdadeiramente convertidas e que aquelas que são crentes não exibem as qualidades que são simbolizadas pelo sal com intensidade suficiente. Não quero dizer com isso que deveríamos ser agressivos, mas estou pensando em crentes no sentido mais verdadeiro. Por semelhante modo, precisamos admitir que não nos tem acontecido que, ao entrarmos em um recinto, outras pessoas imediatamente passem a controlar a sua linguagem e a conversação em geral, somente pelo fato de havermos chegado ali. É nesse particular que estamos falhando mais lamentavelmente. O indivíduo verdadeiramente santificado irradia certa influência pessoal. Essa influência permeia e penetra em qualquer grupo de pessoas entre as quais tais pessoas porventura esteja. Mas a dificuldade é que o nosso sal tem perdido o seu sabor, em grande número de instâncias, e não mais estamos influenciando e controlando nossos semelhantes incrédulos por sermos santos, entre aspas, conforme deveríamos estar fazendo. Embora a igreja continue a fazer pronunciamentos solenes a respeito da guerra e da política, bem como a respeito de outros grandes temas, o indivíduo comum não se sente afetado por tais declarações. Não obstante, quando um homem trabalha como simples operário, mas é um crente autêntico cuja vida tenha sido salva e ele esteja sendo transformado pelo Espírito Santo, então tal homem afeta todas as pessoas ao seu redor. É dessa maneira que podemos agir como o sal da terra, em uma época como a nossa. Não se trata de algo a ser realizado pela igreja cristã em geral, mas é algo a ser feito pelo crente individual. Deve-se pensar aqui no princípio da infiltração celular. Pequena quantidade de sal pode afetar uma volumosa massa. Por causa da sua qualidade essencial, de algum modo o sal acaba por permear tudo. Ao que me parece, essa é a grande convocação que nos está sendo lançada nestes nossos dias. Contemplemos a vida, contemplemos a sociedade deste mundo. Não está tudo obviamente estragado?
Contemplemos a decadência que se vai estabelecendo entre todas as classes. Contemplemos essa horrível onda de separações e divórcios, essa falta de seriedade a respeito das questões mais santas da vida, esse incremento do alcoolismo e dos assaltos armados. Aí estão os nossos mais graves problemas, e é evidente que os homens não têm podido encontrar solução para os mesmos através de atos parlamentares. Artigo de jornal em nada parece afetar esses problemas. De fato, coisa alguma é capaz de atingi-los, salvo a presença de um número crescente de crentes individuais, os quais possam controlar a putrefação, a poluição, a podridão, a maldade e os vícios. Cada um de nós, em seu próprio ciclo de atividades, precisa controlar, sim, esse processo de decadência, e a massa inteira poderá ser, assim, preservada. Que Deus nos proporcione graça para nos examinarmos a nós mesmos à luz dessa simples proposição. A grande esperança da sociedade atual consiste em um número cada vez maior de crentes individuais. Que a Igreja de Deus concentre os seus esforços nesse particular, não desperdiçando tempo e energias em questões que estejam fora de sua área. Que o crente individual certifique-se de que possui essa qualidade essencial representada pelo sal, e que, por causa daquilo que o crente é, sirva ele de repressor, de controle, de antisséptico, que atue sobre a sociedade, preservando-a de uma imundícia inundante, que talvez equivalha ao retorno à Idade Média, à Era das Trevas. Antes do reavivamento metodista, a vida na cidade de Londres, conforme se depreende das obras escritas naquelas épocas e desde então, era quase inconcebível, com o seu alcoolismo, os seus vícios e as suas imoralidades. Porventura não corremos o perigo de retornar àquelas péssimas condições sociais? Nossa geração inteira não está decaindo visivelmente em sua moral? Somente você, eu e outras pessoas como nós, pessoas crentes, é que podemos impedir tal estado de coisas. Que Deus nos propicie graça para cumprirmos o nosso papel. Que o Senhor desperte em nós o dom que nos deu, tornando-nos pessoas tais que verdadeiramente sejamos semelhantes ao próprio Filho de Deus, influenciando a todos quantos entrarem em contato conosco.